Fala galera de Lore na área. Tô aqui na telinha da tier list do último vídeo. Se estiver mais bagunçado aqui no meu plano de fundo, manda as coisas, né? Só que hoje eu vou falar um pouco mais do que eu espero para o Mundial, tá? É, por que isso? A gente vai ter o Mundial acho que depois de amanhã, entre o dia 4 e 5. Como é no Japão, então tem que ver o fuso horário aí, como é que vai ficar. Até pra gente que vai assistir, né? A gente que gosta e curte tá afim, quiser assistir, vai ser dureza. Mas, assim, eu acho que uma coisa é o que a gente vai ver e outra coisa é o que a gente espera. Eu, pessoalmente, o que eu espero. Por isso que eu montei o vídeo da tier list, eu pensei em fazer esse vídeo junto. Mas eu acho que dá uma discussão legal. O que eu espero é muito parecido com esses top 3. Eu acho que vale até. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se tem a regra do Mundial aqui no site lá do Decade, né? Acho que é esse aqui, pronto. É 1 hora e 10 minutos. Ó. Vai ser bem tarde da noite, né? Vão ser times com três. Vai ser dividido em dois grupos. Cada grupo, primeiro a chegar com 5 vitórias. No time com no máximo 9 duelos. No máximo, acho que é isso. É, e aí vai para a semifinal. A semifinal é entre dois times de cada grupo. No dia 2 é o campeonato, o round robin, primeiro a ganhar 5 duelos de no máximo 9. E regras especiais, cada time só pode usar 3 cópias. É isso aqui que eu queria falar. Cada time só pode usar 3 cópias do total de alguns decks, dos decks que eles escolherem, né? Então, isso significa que Tiara Lament, por exemplo, você escolheu o Tiara Lament e você só pode usar no máximo 2 cópias nos 3 decks do seu time. É, significa, eu tô abrindo aqui os melhores decks para mostrar algumas coisas para você. O, a lista dos decks é compartilhada. É como se eu tivesse uma lista de, sei lá, 120 cards nos 3 decks e 120 cards nos 3 decks. E aí eu não posso fugir das regras do Yu-Gi-Oh! Tem que usar no máximo a lista que a gente tem para a construção de um baralho normal. Só que esse baralho está dividido em três. Vamos pensar assim, 3 baralhos de 40 cartas está dividido em três. Então não posso pegar um King of Swamp e usar no mesmo baralho do meu colega. Porque eu estou usando. Se eu estou usando King of Swamp, eu só posso usar um King of Swamp. Não posso usar duas Shayren no meu deck. O coleguinha vai usar duas Shayren. Ou seja, cada time só pode usar o total de copas permitidas no deck que eles mandarem. Os cachorros resolveram se comunicar agora. Vamos lá. Além disso, eles podem escolher 3 cartas que cada jogador pode usar até 3 cópias em cada um dos seus decks. Isso aqui, gente, muito provavelmente vai ser escolhido Maxi em todos os times. Se não todos, acho que 90% dos times já devem ter escolhido Maxi. Deixa eu botar aqui porcentagem de uso que saiu. Pronto, aqui. Ver se está aparecendo direitinho aqui para vocês. Pronto. Porcentagem de uso mostrou que Maxi e Ash, esses têm aí 90 e 85% de uso, respectivamente. Então, é muito provável que as escolhas dos jogadores sejam de Maxi ou Ash. Então, eu acho que você abrir mão do Maxi é muito mais é, difícil do que você abrir mão da Ashe. A Ashe contra a Tiara não é tão boa. A Ashe contra alguns decks não é tão eficaz. Então não vai parar o cara de jogar.
Já o Maxi, ele funciona para 90% dos decks. Tanto que 90% usa, né? Então, você tem essas decisões que são feitas pelo formato. E acho que o grande ponto aqui da primeira regra vai ser justamente de como vai montar os decks. Porque se eu só posso usar 3 cópias no deck, então eu tenho que escolher daqui, vamos dizer do topo, né? Botar aqui a lista. O topo, o que menos coisa é, eu precise usar em outra lista. Seja obrigatório usar em outra lista. E aí, por exemplo, eu posso escolher um Sword Soul e no meu Sword Soul eu usar Red Reboot. Eu não posso escolher um, um Sprite e usar a mesma Red Reboot. Só que eu, para os times, com certeza isso é a decisão mais relevante. Por quê? Porque você pode escolher, por exemplo, o Sprite e eu posso escolher Tiara Lament, Sprite e Sword Soul. E nessa minha escolha, eu decido, olha, Tiara Lament e Sprite não precisa de Red Reboot. Para Sword Soul é muito mais relevante a Red Reboot e se eu tiver que enfrentar um labirinto. Se eu for sempre escolher é, o, o Sword Soul para enfrentar um labirinto, eu vou ter uma grande dificuldade porque o grind do labirinto é muito forte, envolve muita trap e o Sword Soul precisa se explodir a mesa rápido para poder não entrar nesse jogo. É, e aí pode ser que a minha decisão seja: ah, não, eu quero jogar de Sprite, Labyrinth e Branded Despia. Essas decisões aí, então, o Bistal que jogam no, no Sprite e no Despia, eu só vou poder usar em um. O, o Despia, ele acaba saindo até prejudicado nisso porque ele gosta muito dos Bistal, mas ele vai ter que disputar espaço nos seus decks com Tiara Lament e Sprite que também gostam de Beastal nas suas listas. Aí essas decisões de decks, a decisão de deck é mais difícil aqui, muito mais até do que qual cópia de qual card que você vai poder colocar 3 cópias em todos os baralhos. Porque eu acho que não dá para fugir de Ashe e Maxi, porque são as hand traps mais fortes do formato, né? É, isso aqui é tudo coisa de assistir, né? E tudo mais. Vai ser legal. Não sei se vai dar pra fazer uma livezinha assistindo, porque vai ser tarde, né? Vai ser muito tarde. Mas vamos tentar. É, pelo menos assistir eu devo assistir. Eu só não sei se vai dar pra fazer live. O que eu imagino? Eu imagino que os jogadores vão ter sim que escolher entre algum dos decks do Tier 2, Tier 3. Aí pode ser que Dragon Link apareça. É, pode ser que a Damanspector apareça. Eu acho que esses dois aqui têm grande probabilidade. Esses três aqui têm grandes probabilidades de aparecer. Se eu fosse colocar aqui, 9 decks que vão aparecer nesse Mundial, eu acho que Tiara Lament, Labyrinth. Nossa, eu botei circular, Matchmatch. Eu acho que é porque falta pouco ali pra subir, né? Mas Rune que podia estar aqui também. Vendo agora, né? Tier list é sempre assim. É, eu acho que esses 3 decks, toda equipe vai ter pelo menos um desses três ou dois. Eu acho que o normal vai ser ver 2 desses decks. Aí você imagina a dificuldade, né? Para os jogadores que vão para o Mundial. Se eles vão levar Tiara Lament e Sprite, o Sprite vai pegar algumas enguines que o Tiara Lament gosta e usar. Mas vai liberar algumas outras enguines para o Tiara Lament ou para o Sprite. Aí vai ser da decisão do jogador querer usar. É, é o caso dos Beastal e tudo mais. Eu acho que a tendência é usarem mais Sprite e Tiara Lament, justamente porque podem mexer esses Beastal, usar Beastal diferente, né? Para cada um dos decks. Pode ser.
que um decida usar só o Baldrake porque é melhor num deck, e o outro fique só com dois aqui, sabe? Tem algumas coisinhas que devem aparecer diferente por conta dessa regra de compartilhar, né? É, e são três cartas, né? Talvez seja isso aqui. Se forem três cartas compartilhadas, eu acho que Tiara Lament e Sprite deve ser o foco do evento. E aí eu acho que alguns outros decks podem aparecer como essa terceira opção, dependendo do time. É o caso do Dragon Link, para quem é muito especializado em Dragon Link, quem é muito bom de Dragon Link, é realmente muito bom e acaba sequestrando jogos. Jogos que o Dragon Link normalmente perderia em jogadores com jogadores bons. O Dragon Link ganha e passa por cima e isso pode ser a diferença nos pontos lá para a classificação das equipes. No o caso, é o mesmo caso de Sword Soul, eu acho que Sword Soul é um grande exemplo. Eu acho que para esse formato, alguns decks acabam saindo muito prejudicados. É o caso do Branded Despia, é o caso do Runic, que se ele não for para uma vertente Stun, ele sai muito prejudicado. E alguns decks são muito favorecidos, que é o caso do Fluander. Eu acho que o Fluander ele tem essa vantagem, né, de não compartilhar mecânicas com outros decks e, por exemplo, não precisar de cartas específicas de extra deck para estar compartilhando e tal. Por mais que eu acho que nenhum deck que vai ter um problema grande com extra deck. E o Labyrinth, eu acho que o Labyrinth também é um deck que, como ele sai um pouco da curva aqui, sem pensar que o top 6 o que eu. Top 7 vamos lá. O que eu imagino de top 7 decks que devem aparecer nesse Mundial, eu imagino isso aqui. Tiara Lament, Sprite, Labyrinth. Não vou nem botar como tier, tá? Só pra não ficar aqui vocês tirarem print, porque o print vocês já tiraram, né? Mas se vocês imaginarem aqui o que deve aparecer no Mundial, o que eu pelo menos imagino que vai aparecer no Mundial, é principalmente esses 7 decks aqui. Principalmente esses dois primeiros. E aí esses outros 5 aqui, eu acho que em uma proporção mais distribuída na equipe. É, que eu imagino que pode aparecer como surpresa. Que vocês podem ficar de olho aí também. Eu imagino que Punk como engine deve aparecer em algum dos decks. É muito provável que apareça. Pode ser que seja no Adamantipator, pode ser que apareça aqui no Tiara Lament. Eu acho que Punk como engine aparece bastante. E, sem nem falar de X deve aparecer aqui, né? Sempre junto do Tiara Lament. Eu vou botar. Eu acho que Branded deve sumir bastante. Eu acho que Runic tem chance de aparecer aqui com Sprite. Só para não ficar bagunçado, tá, gente? Isso aqui não é uma tier list. Isso aqui eu tô falando opiniões que eu acho que vai acontecer no Mundial, tá? Então aqui embaixo eu tô colocando mecânicas que eu imagino que devem aparecer junto aqui. O Honey que eu acho que tem condições sim de aparecer junto de Sprite, principalmente o de Stun. Deixa eu ver aqui o Fóssil Dina. Aparecer uns Stun para realmente counterar algum deck específico que todo time tenha. E aí ele tem aquela vitória ali garantida que vai te dar um ponto a mais ali de vantagem. Pode ser que algum time queira realmente ir por esse lado. Eu não acho que é, Lava Golem deve aparecer, né? Se aparecer aqui junto de Sprite, pode ser que, como não tem site, pode ser que algum dos times decida por usar um Lava Golem contra algum deck específico aqui, especialmente se é, Lava Golem é muito bom contra Sprite, contra Tiara, contra Dragon Link, contra Sword Soul e é decente contra a Damanspace. É bem decente contra a Damanspace. Então pode ser que um Labyrinth resolva usar Lava Golem de main deck. Pode ser que um Sprite Honey que deve usar Lava Golem de main deck. Então existe muito essa possibilidade. Eu acho que outras engines acabaram ficando para trás. Aí,
Recentemente até tem aparecido alguns é, usando Adventure no Master Duel, porque o Master Duel ele ainda permite. Não sei se é o Master Duel que a gente ainda pode usar o Adventure. É, a gente ainda pode usar o Griffon. Então, alguns decks estão aparecendo aí usando Adventure Token como parte da mecânica do deck. Parte da mecânica não, como uma engine para apoio do deck. Então isso aqui ainda tem possibilidade de aparecer também, tá? Pode ser que apareça aqui em Dragon Link. Eu acho que como com Beastão não faz muito sentido, mas em Sprite talvez. Já apareceu Sprite usando aí engine de Prank Kids e de Adventure Token. Então não é impossível. Acho que a tendência é que os jogadores usem algumas engines de apoio, algumas, principalmente essas engines de apoio e Adventure Token, que não está aqui. Belf também tem chance de aparecer com Sprite. Essas engines de apoio realmente tirando vantagem de poder enfrentar cartas mais variadas. Vão acabar utilizando cartas mais variadas para poder realmente liberar o espaço de uso de algumas cartas que são muito importantes em alguns decks, para esses decks e você usar uma forma mais alternativa desses decks. Eu acho que Sprite e Tiara Lament vão ser os dominantes, tá? Realmente vai ser que deve aparecer muito. Vou zoar totalmente a tier list aqui, que é para vocês não acharem que eu tô falando de tier list, tá? Eu acho que realmente isso aqui nas engines vai ser o foco. Eu não imagino outros decks muito variados sendo aparecendo. É, eu acho que vai ser mais variações dos decks que a gente já tem no meta e um ou outro deck que tenha um game forte ou um game decente no geral. No geral, eu acho que realmente o top 3 de decks mais usados vai ser esse aqui, tá? Eu acho que vai ser Tiara Lament, Sprite e Sword Soul, que compartilham um pouca coisa diferente. São decks muito diferentes no jogar, tem uma consistência de jogo muito forte. E eu acho que Labyrinth e Dragon Link vão ser em sequência. O que eu acho também que pode aparecer a Damanspator com Block Dragon e Flanderize, mas eu acho que esses 7 decks aqui estão bem fechadinhos no que deve aparecer no Mundial. E aí a gente pode ter versões desses decks utilizando e se apoiando de, de algumas engines. Que aí eu já falei, né? Depois que eu fiz a tier list, eu descobri que isso aqui é Scarecrow, não é VY, tá? Perdão aí pela tier list porca. Mas é isso, galera. Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Já deu pra falar legal. Então a gente se vê no Mundial. Se não for em live, que eu acho que realmente não vai dar pra fazer, eu devo trazer vídeo aqui comentando. Especialmente vou torcer bastante para a equipe PRJ do, do Brasil. Torçam também, apoiem os meninos e vamos lá, vamos tentar torcer, vamos torcer para a gente trazer o caneco dos caras de volta para o Brasil. Vamos lá, então, um abraço e tchau! E Loren saindo.